Então, prezadas, tudo bem com vocês? Então, graças a Deus chegamos à nossa última lista de exercício, à nossa última aula, né? Finalizamos o semestre, conseguimos concluir o conteúdo e nessa lista eu vou apresentar para vocês as últimas questões que falta comentar, que falta mencionar o gabarito, dar feedback que será cobrado no questionário obrigatório da disciplina. E a gente vai a partir de agora verificar essas questões que restam. Então, a partir do momento que você finalizar, né, essa aula, você já vai estar preparado para responder as questões lá no portal, certo? Responder as questões lá no AVA. E obviamente se você acompanhou essa aula, você está acompanhando todas as nossas aulas, você tem um gabarito de todas as questões e você vai conseguir concluir, vai conseguir obter a maior nota possível, né? Nessa atividade que é obrigatória e vale 10 pontos, certo? Então vamos falar agora sobre a questão número 1. Nessa questão número 1 que eu tirei lá do questionário, eu não tinha mencionado anteriormente, que fala sobre os índices padrão e a gente vai discutir agora. A questão 1 diz o seguinte: é importante que os índices padrão sejam elaborados. Para escolher uma dessas alternativas aí, na letra A, de acordo com o tipo de matéria-prima que a indústria consome. Letra B, junto às notas explicativas. Letra C, apenas com demonstrações contábeis. Letra D, entre vários ramos de atividade. E letra E, para o mesmo ramo de atividade. Então, pessoal, os índices padrão são delimitados em muitas demonstrações e são muito importantes, né, para que a gente consiga fazer comparações, fazer um comparativo, certo? E para isso, os índices padrão são elaborados para o mesmo ramo de atividade. Todos os índices padrão são elaborados com o intuito voltado para o mesmo ramo de atividade, e o grande objetivo dos índices padrão é justamente fazer um comparativo, fazer uma comparação entre os valores, para que a gente possa obter um resultado, ter um feedback sobre aquele ramo de atividade em si, certo? Então, o gabarito da questão número 1 é importante que os índices padrão sejam elaborados para o mesmo ramo de atividade, certo? Para fins de comparação. Então, nesse caso aqui é a letra E, é o gabarito, né? Mas o gabarito, eu já falei para vocês, pode mudar a ordem das alternativas lá no questionário da Unip. Então, é importante que você anote e grave qual é a resposta, ele é importante a elaboração dos índices padrão porque ele é para o mesmo ramo de atividade, certo? Vamos para a questão número 2. Vamos ver o que a questão número 2 aqui da lista de exercícios pede para a gente. Bora fazer essa análise e ver qual é o gabarito. A questão número 2 diz o seguinte: a mensagem ou relatório aos acionistas faz parte das demonstrações contábeis? Ponto de interrogação, uma pergunta. Por quê? A letra A diz sim, faz parte, porque nesse relatório o principal executivo realiza uma análise de Uppsala, né? Letra B, sim, porque se entende que traz informações relevantes aos usuários externos. Letra C, não fazem parte conforme os regulamentos, mas são uma tradição desde o século XVIII. Letra D, não fazem parte porque são essencialmente opcionais. E a letra E, não, porque apenas tabelas e informações quantitativas podem ser consideradas demonstrações contábeis oficiais. Então, qual será a resposta dessa questão número 2? Qual alternativa você marcou? A mensagem ou relatório aos acionistas faz parte das demonstrações contábeis? Por quê? Qual é o gabarito? Vamos analisar. Então, empresários, qual foi a alternativa que vocês marcaram? O que a gente tem para falar sobre o relatório aos acionistas, né? O relatório aos acionistas é um documento muitíssimo importante porque ele complementa, ele dá informações relevantes, principalmente para o usuário externo, certo? Para o usuário externo, investidores, né? Enfim, o que necessita das informações devido a algum ramo de negócio, porque tem certos ramos de negócio que tem informações bem pontuais, bem específicas daquela área, daquele segmento, certo? Então nós podemos falar o seguinte:
A mensagem e o relatório aos acionistas faz parte das demonstrações contábeis? Sim, fazem parte, né? E são muito importantes, né? Porque as informações que elas trazem são muito relevantes, muito importantes, principalmente aos usuários externos que necessitam saber os procedimentos, né? Procedimentos daquele setor, daquela empresa, daquele ramo, certo? Então, nesse caso aqui, na questão número 2, na alternativa que eu estou vendo aqui, é a letra B, né? Sim, porque se entende que traz informações relevantes aos usuários externos, certo? É a letra B, certo, prezados? Então, anotem aí o gabarito e que vocês, mas daqui a pouco irão precisar, né, fazer essa atividade, vocês já sabem qual é a resposta. Vamos para a questão número 3, a penúltima questão dessa lista de exercícios. Vamos ver o que ela menciona, o que ela traz para a gente. A questão número 3 é uma questão que volta a mencionar os fundamentos sobre índices padrão. Vamos analisar então a questão. Entre os procedimentos básicos para preparar índices padrão, mais especificamente o primeiro deles, temos o seguinte. Letra A. Selecionar profissionais altamente qualificados para realizar o trabalho. Letra B. Selecionar os padrões com os quais se pretende trabalhar. Letra C. Selecionar apenas as contas patrimoniais. Letra D. Selecionar pontos estratificados nas demonstrações contábeis. E a letra E. Selecionar os indicadores mais adequados para análise econômico-financeira. Então, qual foi dessas alternativas que vocês marcaram? Certo? Então, vamos ver qual é o gabarito. Então, prezados, essa questão sobre qual é o procedimento básico para preparar índice padrão, ou seja, mais especificamente qual é o primeiro procedimento básico para você preparar os índices padrão. O primeiro procedimento é justamente selecionar, né, os indicadores mais adequados para a análise econômico-financeira. A gente tem que saber quais são os indicadores mais adequados para aquele tipo de análise. Quais são qual o ramo de atividade da empresa, se a empresa é pequena, micro, médio, grande, né? Então a gente tem que selecionar os indicadores mais adequados, né? Fazer esse levantamento para a gente poder fazer essa análise econômico-financeira e assim dar início à elaboração de procedimentos, da elaboração a preparação dos índices padrão, certo? Então, nessa questão número 3, quem marcou a letra E acertou, certo? Selecionar os indicadores mais adequados para análise econômico-financeira. O primeiro procedimento básico, né, é em selecionar esses indicadores, né? Quais são os indicadores mais adequados para analisar, para fazer essa análise? Muito bem. Agora iremos falar sobre a questão número 4, a nossa última questão da nossa disciplina, certo? Vamos analisar a questão 4 e verificar quais são os comentários dela e qual é o gabarito. E a questão número 4, né, aborda o seguinte conceito aqui de Podovese. O processo de análise começa com a separação dos dados, combinando-os adequadamente a fim de viabilizar sua interpretação de acordo com o objetivo previamente estabelecido. Conforme esse pensamento, é possível dizer que, letra A, uma análise de balanços consome muita matéria-prima para ser elaborada. Letra B, uma análise de balanço necessita seguir procedimentos para que ela possa ser realizada a contento. Letra C, uma análise de balanços necessita do contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial do Estado como pré-requisito mínimo para que possa ser realizada a contento. Letra D, uma análise de balanços requer papéis especiais e arquivos metálicos para que os dados possam ser separados. Tem coisas aqui que são absurdas, né, pessoal? Às vezes até acho graça. Letra E, é fundamental que o analista tenha em mãos, além das demonstrações contábeis, extratos bancários de todas as contas que a empresa mantém nos bancos para poder separar os dados e combiná-los. Então, tem muitas afirmativas aqui que vocês perceberam que são absurdas, né? Que não tem relação nenhuma com o que está sendo abordado na questão. Segundo esse autor Podovese, se vocês conseguiram perceber lá na apostila, o processo de análise começa com a separação dos dados, combinando-os adequadamente a fim de viabilizar sua interpretação de acordo com o objetivo previamente estabelecido. Conforme esse pensamento, é possível dizer o quê?
que uma análise de balanço necessita seguir procedimentos básicos e fundamentais para que ela possa ser realizada de forma correta, né? E disso é fato. É uma questão bem fácil de ser interpretada. Então, nessa questão número 4, o gabarito é a letra B. Né? Uma análise de balanço necessita seguir procedimentos para que ela possa ser realizada com o tempo. Então, prezados, enfim, né? Hoje, no dia 7 de junho, conseguimos concluir todo o conteúdo, conseguimos concluir todas as questões do questionário. Eu espero que ter contribuído de alguma forma nesse semestre com vocês. Agora vocês estão liberados para fazer o questionário obrigatório da instituição. Obviamente, para quem está acompanhando aqui, vai tirar 10, né, que é o grande objetivo, ter uma maior média possível. E no próximo semestre a gente vai verificar, com certeza a gente já vai voltar de forma presencial. Tá ok? Espero ter contribuído, prezados, né? Fiquem com Deus, né? Façam agora o seu questionário e até o próximo semestre, até o lançamento das notas também. Precisando, estamos por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.